esse conteúdo que a gente não sabe mais se é feito por humanos ou se não é. Os comentários que você lê são de pessoas ou são de bots? O que você tá assistindo foi feito por uma inteligência artificial ou foi feito por um ser humano? Agora, você pegar exatamente a ideia de uma pessoa e reproduzir aquilo e ainda falar assim, é uma homenagem, eu adoro você. Não, a homenagem é o cacete. Alguns famosos gostavam, outros pediam e outros ficavam muito putos. Eu lembro que teve um processo que não foi pra frente, graças a Deus, de uma pessoa muito grande. Não pode falar? Isso é importante pra internet. Vamos saber a hora de parar. Eu tive uma peça que era uma peça muito importante pra mim, que falava justamente sobre esse contexto. Pra mim é difícil falar sobre essa história, que ainda mexe. Fala, minha tribo, sejam bem-vindos de volta ao Lugar que Fala podcast, esse espaço de celebração da nossa comunidade tão maravilhosa. Como vocês podem ver, eu tô aqui com a minha filha, que ainda não tem nome, e eu quero que vocês digam pra gente quais nomes a gente deve batizar, porque finalmente a mãe dela reapareceu depois de sassaricar por aí. Quero saber exatamente o que aconteceu com vocês, Suzy Brasil. Olá! Gente, não foi nada de sassarico, né? Eu tava concluindo minha tese de mestrado e eu tive que me ausentar um pouco. Mas essas crianças de hoje em dia, elas são autossuficientes, sabe? Elas não têm mais essa necessidade da mãe. Essa daqui toma leite sozinha, sabe? Não necessita de mim para o leite materno. Então, a mamãe tava com uma saudade de você. Mas a gente necessita de você, Suzy Brasil. Nunca mais saia sem avisar, assim, que a gente fica carente aqui. Eu saí para comprar 3 maços de... Não pode falar marca. 3 maços de cigarro e... me perdi. O importante é você estar de volta. Encontrei mais 18 cafuçus pelo caminho, atendi e me perdi. Tá grávida de novo, gente, com certeza. E é um de cada pai. Eu tô igual cachorrinho, meu amor. Só não tem as tetas. Bom, vamos começar esse episódio? Vamos. Que acho que até o final você vai estar grávida de novo. Sim. Né? Com certeza. Ovulando. Tô convidado, com certeza. Pode rodar a vinheta, vambora. Pessoal, hoje a gente recebe ele que, segundo a bio do Instagram, é um humorista forçado, ator sem relevância e roteirista ok. Mas ele mesmo já ganhou prêmio, escreveu pra Globo, viralizou no Insta, criou uma série premiada e ainda teve uma publi plagiada por marca grande. A gente vai falar sobre isso. Ele é operário do humor, meu amor, ex-evangélico do sul do Brasil, ansioso, diagnosticado e especialista em transformar os seus demônios internos em conteúdos de milhões. Hoje, o Lugar que Fala é dele, Gui Souza. Delícia! Obrigado por ter vindo. Prazer estar aqui, gente. Muito obrigado. Desculpem qualquer merda que eu falar. Não. Tá eu fico muito chocada. Assim. Eu não tô acostumada, né? muito... Eu sou muito da família tradicional brasileira, então eu não... Eu tô aqui pra ser cancelado, né? Porque ser cancelado hoje é bom na internet. O podcast já está cancelado. Então, então tá ótimo. Fica bem então a gente já vontade, começa bem. entendeu? Exatamente. Já começa assim, na vibe. E eu queria começar com uma bomba. Não sei nem se a Suzy sabe dessa bomba, que não está no roteiro, mas você escreveu pro Lady Night, correto? Escrevi. Tata Werneck, ela odeia que eu conte essa história. Foi a minha primeira namorada. Eu também odiaria. Minha primeira namorada. Quer dizer que você já colou velcro com o Tatá. Eu não cheguei a colar velcro, não, porque eu tinha 15 anos. E aí eu tava jogando o jogo, mas Tata Werneck foi minha primeira namorada. E digo mais, ela partiu meu coração. A gente faz umas coisas quando é jovem, né? Você sabe que eu já também tive uma namorada conhecida. Sabe que eu namorei? Dani Calabresa. Lucinha Nobre. Não, a Lucinha Nobre, porta-bandeira da Tijuca, irmã do Dudu Nobre. Dudu. Namorei Lucinha meses, assim. Olha, colou velcro também. Lucinha. Eu nunca namorei mulheres. Nunca namorou mulher? Nunca namorei mulher. Já tentei. Na verdade, eu nunca tentei. A tentativa de tentar. Sim. Mas aí desistiu no meio do caminho. Eu queria querer, mas era difícil pra mim no sul, né, gente? Eu nasci no sul, de São José, Santa Catarina, que fica ali colado em Florianópolis, e sempre foi muito conservador. Então, foi um ambiente que pra mim era difícil sair um pouco ali, sabe? Eu tentava conquistar outras meninas e tal, mas... É complicado. Eu tenho irmão gêmeo, hétero. Então, assim, ainda tem essa coisa. Ainda queimava o irmão, né? Ainda queima o irmão. Não, abria caminho. Gente, o irmão hétero e o irmão gay. Se o irmão gay barbariza na cidade, o que acontece com o hétero depois? Bom, Tata, um beijo pra você, te amo. Sei que você odeia quando eu conto essa história, mas eu adoro contar essa história. Mas ela beija bem? Beija super bem. Tata era super famosa na Barra da Tijuca, era um super mais famosa porque beijava?
Ela não é a Boquetinho da Barra, o nome dela? Isso só falo com a presença de Tata Werneck, fiquem abertos. Mas então, você falou aí do seu querer na sua adolescência. Como é que foi aos 14 anos você entender que o humor poderia ser uma ferramenta, assim, de sobrevivência até, né? É que a minha mãe é professora, né, do estado, professora de escola pública. Eu sempre estudei em escola pública a minha vida toda por conta da minha mãe. Minha mãe sempre incentivava, tipo assim, não, vamos, né, a educação do Brasil é muito boa, então vai estudar lá. Você estudava na escola que sua mãe trabalhava? Então, minha mãe, na época, até tinha uma escola, ela era diretora. Então, eu estudei, é porque ela era mais do prezinho, maternal, sabe? Daí, depois que eu saí dali, fui para primeira série, segunda série, eu fui para a escola pública. E era desafiador, porque eu era um dos únicos meninos afeminados, gays, que andava só com meninas. Mas você era uma criança afeminada? Bichete mesmo. Ou só percebia que tinha algo que não... Cara, é uma pergunta difícil, né? Porque assim... Não, porque eu era uma criança afeminada. Mas pra mim, eu era uma criança normal, Sim. sacou? Eu percebi os olhares, comentários. Por exemplo, eu já tive um comentário uma vez que eu tava brincando com um menino e a mãe do menino viu eu brincando com ele, olhou pra mim e falou assim, só não vai brincar de boneca. Ali me acendeu um... Peraí, você boneca! Falou, puta! O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Daí eu comecei a entender os olhares. E como eu vim de uma família evangélica, eu fui entendendo os olhares da própria igreja sobre mim, sabe? O que é isso aqui? O que esse menininho viadinho tá fazendo aqui? Sabe? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? De onde que ele veio? Então eu fui tentando entender esse meu lugar, assim, nesse mundo. E eu fui descobrindo aos poucos, com 14... Na verdade, eu fui me aceitando muito cedo por conta dos filmes que eu assistia, por conta do teatro, principalmente teatro. O teatro foi a minha salvação, assim, porque o teatro ficava do lado do meu colégio. Ai, que maravilha. E daí eu saía do colégio, ia direto pro teatro. E lá eu encontrei muita gente parecida comigo. Sim. E ali eu pude me soltar um pouco. Eu entrei no teatro já escrevendo. Eu entrei numa peça que já estava pronta. E eu precisei criar um personagem além da peça. E eu criei um personagem de humor, tem escrito até hoje, tá lá em casa esse texto à mão. E foi o primeiro personagem que eu escrevi, foi a primeira peça que eu apresentei. Seu primeiro roteiro. Meu primeiro roteiro, onde eu apresentei, sabe? Onde eu pude mostrar para as pessoas ali o meu texto. E foi uma parte que as pessoas riam muito. Por quê? Porque era uma parada minha. Era uma parada muito profunda ali, e sabe? Era verdadeiro. E era verdadeiro. Que é basicamente o que você faz hoje, né? Que eu faço hoje. Que é muito real, a gente vai falar disso tudo. E é muito louco que você tá falando aí, disso, né? De não se perceber afeminado, de não entender que você tem um trejeito que chama a atenção do outro. Durante muito tempo, assim... Óbvio que depois, ao longo da minha caminhada, eu entendi que eu era afeminado. Eu não te acho afeminado. Eu passei, assim, por um espelho grande. Olha, quem é essa pintosa? Sou eu. Entendeu? Não, mas é isso, né? As pessoas fazem chacota, as pessoas mexem, fazem piadas, e a gente não entende por que isso tá acontecendo, né? E é uma crueldade com a criança. E é exatamente isso. Por isso que eu falo a questão de ter irmão gêmeo, porque, pra mim, a coisa da diferença, ela sempre foi muito clara, desde muito cedo, assim. Eu tinha ali alguém que estava dentro do que era aceito, considerado normal, e eu falava, caraca, tem alguma coisa diferente. E a ironia era que eu era igual a ele. E aí, na adolescência, hormônios bombando, eu falei, cara, eu não posso mais viver essa vida. E aí eu comecei a explorar o mundo. A fazer meinha. Aí eu comecei a fazer troca-troca com os vizinhos. Pior que nem foi assim. Porque ainda tinha essa pressão de ter alguém sempre perto, que quando você é gêmeo, você tem os mesmos amigos, né? Mas enfim, a gente vai falar disso tudo, inclusive da sua mãe, que ela é um tópico muito importante na conversa hoje, Silvana. Mas eu queria falar do início, que foi quando você criou o Ego Estagiário. Pra quem tá na internet há mais tempo, né? Eu sou de 1983, eu vi a internet surgir. Vi o Ego surgir, que era o site de celebridades da Globo, do Globo.com, e surgiu, paralelamente, o Ego Estagiário. Era muito legal, gente. Eu amava fazer. O Ego Estagiário era uma sátira, né? Era uma sátira do site Ego, onde eu pegava as fotos do próprio site Ego e botava o que eu via na minha cabeça. O que eu imaginava ali, eu achava que aquela foto parecia tal coisa, eu ia lá, alterava. E daí eu publicava as fotos. Você começou a fake news.
Basicamente, as fake news surgiram a partir daí. Temos aí o paciente zero aí, aqui. E, cara, eu lembro que eu escrevia, mas eu escrevia rindo, chorando. Você tinha Eu quantos achava anos? muito engraçado. Eu tinha 16, 17. por aí. Caraca, um moleque. É. E eu fazia assim, sem medo nenhum de processo, né, gente? Falando de um monte famoso, tava nem aí. E, na verdade, alguns famosos gostavam, outros pediam e outros ficavam muito putos. Eu já tive. Eu lembro que teve um processo que não foi pra frente, graças a Deus, de uma pessoa muito grande. Não pode falar? Não Já pode passou tanto falar, tempo. mas assim. Como que eu posso dar uma dica, Ana? É jornalista. Se pudesse comparar a grandiosidade dessa pessoa... Talvez ela seja uma rainha. Gente. De pessoas baixinhas? Talvez sim. Poxa. Mas assim, eu entendi na época que não foi nenhuma coisa dela, sabe? Eu acho que foi a equipe e tal que veio ali, me deu um limite. E eu Marlene. entendi. Não, nem Tô acho, zoando. eu acho que nem tinha Marlene na época. Mentira. Mas. Não, tinha sim. Ainda Outra, tinha. outra. Mas isso aí a gente tá supondo. Não me processa, Sim. Marlene, eu sou legal. Né? Tem tantas outras, né? Poderia ser a Angélica, poderia ser Mara Mara Maravilha. Sim. Sabia que o nome da Poderia ser Maria Bethânia. Exatamente. Mas, então, enfim, foi muito legal, foi muito divertido, eu adorava fazer. Obviamente, naquela época, hoje, quando eu olho pra trás, eu via que eu fazia muitas piadas que eram ali, eita, não era pra ter feito essa piada aqui. Mas naquela época era tudo muito... Era muito solto, né, gente? A gente tinha não uma tinha liberdade parada. louca no Tinha. humor, né? Que a gente podia transitar. Até na internet mesmo, né? E que, óbvio, se você tentar transportar as piadas daquela época pra hoje, você vai encontrar problemas. Vai ser Ainda bem. bem que vai encontrar problemas, né? Que bom. Significa que a gente foi pra frente. Mas você ficou quanto tempo com o site? O site, eu acho que eu fiquei uns 6 anos. E eu lembro que, assim, no 4º ano, eu já não tava mais bombando. E que tava bombando na época era aquele Como Eu Me Sinto Quando. Lembra? Que era só... sim. Eram GIFs e falava Como Eu Me Sinto Quando. Hoje, isso aí, a internet é cheia. Muito. Só que daí, na época, tava bombando isso e o estagiário nem tava. E eu trabalhava em agência de publicidade, que eu sou eu sou publicitário. Eu me formei em publicidade, então eu trabalhava numa agência. E toda vez que eu ia almoçar, eu pegava o horário do almoço pra ver todas as notícias do Ego, pra tentar tirar alguma coisa dali. E daí teve um dia específico que me ligaram, pediram, tipo assim, cara, a gente gostou do seu trabalho, era até da Globo, e daí vem aqui conhecer a gente, vamos ver o que rola, o que não rola. Eu vim pro Rio, daí daqui eu nunca mais saí. Que Era maravilha. isso que eu ia te perguntar, assim, porque você sai do Sul, né? Vem da família evangélica ali, tá no Sul ali, quietinho, e cai no Rio de Janeiro. Como é que é isso? Assim, essa mudança radical, assim, na sua vida? Nossa, foi bem sofrido, né? Porque, gente, eu acho que só quem saiu da casa dos pais e foi pra outro estado vai entender. É uma solidão e um sofrimento tão forte que faz de você amadurecer assim, ó. Em 1 ano você amadurece em 10. Porque você tem que enfrentar tudo sozinho. E era uma época que, por exemplo, que eu não queria muito pedir ajuda das pessoas, sabe? Eu queria muito... Eu preciso fazer isso acontecer. Eu morava com 5 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Uau. Eu entrei num quarto, eu aluguei um quartinho na frente do Projac na época, porque era o mais barato e era perto do trabalho. E eu só que tava focado assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a minha carreira aqui, sacou? Você já tava como roteirista? Não, eu cheguei como... Na verdade, foi até me proposto na época, escolhe o que você quer fazer, só que eu nem sabia o que era o trabalho de roteirista na época. Eu era muito, sabe, avoado. Meu TDAH hoje eu compreendo, naquela época eu não compreendi. Então, pra mim era tipo, onde que eu tô? Então, chegava no momento que eu tentava me colocar no mundo ali, sabe? E daí eu falei assim, cara, eu não posso pedir ajuda, eu sou adulto agora. Eu sou adulto, então eu preciso encarar isso aqui de frente, sacou? E como é que foi a sua saída na relação com a sua mãe, né? Porque imagino que deve ter dado ali um certo atrito. Ou ela falou, vai. A minha mãe achou que... Na época tava rolando Salve Jorge. A minha mãe tinha certeza que eles iam me levar pra Turquia. Te levar. Modelo da Turquia. Morena ia ser transportada. Não, é sério, é real. Ela jurava assim, você não vai, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu tive que fazer uma... Porque na época quem me chamou foi o Luciano Huck. Eu tive que fazer uma ligação pro Luciano pra provar pra minha mãe que era o Luciano. Que figura. Gente, mas assim, você chega gato assim, no Rio de Janeiro, sozinho, perdido... Teve perrengue aí? Gato hoje, meu amor. Lá atrás, tu olha pras fotos, tu vai ficar de cara com quem eu era. Duvido. Não. Duvido. Não, gente, eu era uma pessoa que não... Como que eu posso falar? Uma pessoa
que não tinha, sabe, não entendia Malícia. nada, não tinha malícia, não entendia um pouco de moda, eu não entendia nada de moda, eu não entendia nada de cabelo, não entendia nada como melhorar a minha autoestima, eu não sabia como. Mas você já vivia uma vida LGBT na sua cidade ou foi quando você chegou no Rio que... Não, graças a Deus, isso aí é uma parada que eu fui muito pra frente, eu me assumi muito cedo. Ah, tá. A minha mãe uma vez fez uma pergunta, e porque isso, como eu fiz teatro, eu comecei a entender muito mais sobre as pessoas, né? Sobre o que existe, o que não existe, o que eu sou, o que eu não sou. Então eu fiquei muito na busca de quem eu sou, o que eu sou, quem eu sou no mundo. Então chegou no momento, com 14 anos, eu falei pra minha mãe, por exemplo. A minha mãe me perguntou, me botou na berlinda, e eu falei pra ela. E daí com 17 foi o ano que eu falei assim, pronto, eu sou isso, e foda-se quem dizer que eu sou o contrário, ou quem não quiser gostar de mim. Porque eu acho que a gente entra num modo, quando a gente é mais jovem, que você fica, pelo menos eu, né? Eu fiquei com muita raiva. Eu tenho muita raiva até hoje, do mundo. Eu acho que isso que me move. Mas o fato de eu ser muito jovem, ter muita raiva, me ajudou a ir pra frente, sabe? Tipo, eu fiquei com raiva de todo mundo, eu fiquei com raiva do mundo. Porque vocês vão me aceitar assim, porra. Vocês vão me aceitar assim. Eu sou assim, desse jeito. E assim, eu tenho o meu espaço, eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha genialidade aqui na minha cabeça. E eu vou botar pro mundo. Foda-se, sabe? Não querendo virar cabeçudo aqui, mas a Judith Butler fala exatamente isso, que a raiva ela é instrumento de transformação, se a gente souber usar. Sim. Então é muito legal que você tenha tido essa capacidade. E vem cá, da onde vem humorista sem relevância? Humorista forçado. É forçado. É. Porque eu acho que o humor é forçado. Porque isso tá na bio do Instagram dele, tá? É. O humor é forçado, né? O humor, na verdade, pra você ter ele, você precisa forçar aquela, por exemplo, quando você tem uma situação, você precisa forçar aquela situação pra ela ser engraçada. Então, uma lente de aumento. Uma lupa, né? Aumentar aquilo. Então, eu me acho humorista. Quando eu falo humorista forçado, é muito assim, cara, eu vou forçar. Eu vou forçar, porque o humor é forçar. E eu vejo muito com o olhar da crítica também. No seu caso, eu vejo muito mais o forçado, não o forçado na interpretação. O forçado é porque você força uma situação. Você joga a goela abaixo uma história na pessoa, assim. E aí é bem legal. Eu queria aproveitar, já que você é roteirista também. A gente tem um quadro. Eu dou truque, né? Eu dou truque. A gente tem um quadro aqui chamado E Se Fosse? Que é pra gente pensar situações hipotéticas. Geralmente a gente pensa sobre personagens se fossem LGBTs, mas eu queria propor aqui uma reflexão. Se o Ego Estagiário nascesse hoje, em 2025, no TikTok, você acha que teria como? Como ele seria? Teria. Quais seriam suas especificidades? Gente, eu iria... Já viram aqueles caras que vão lá no aeroporto e começam a filmar as celebridades? Nossa! Imagina um cara desse maluco fazendo perguntas totalmente aleatórias que não tem nada a ver com a carreira da pessoa sobre aquilo. A dica. Sabe? Imagina você chegar lá na cara, por exemplo, da Adriana Esteves e pergunta... Como que é ser filha da Fernanda Montenegro? Sabe? Botar nessas situações assim. Eu acho que o estagiário seria mais ou menos isso. Tipo, é só pensar com a cabeça de uma pessoa... É só pensar com a cabeça de um ninho vazio, sabe? Por exemplo, como eu posso ser diferente ou louco nesse lugar? Como eu posso fazer as pessoas se sentirem constrangidas de mim, sacou? Eu sempre penso com essa cabeça. Isso é muito legal, né? Porque, assim, o constrangimento vir da sua atitude e não do que você tá provocando na pessoa ali, catucando a pessoa. Você se coloca ali nesse lugar de se constranger. Não, eu sou a pessoa que não você, vivo você. no constrangimento. Não, mentira, você. Amor, eu não tenho esse problema. Eu vivo constrangida mesmo, assim. Bom, a gente falou da sua mãe. Sua mãe foi o material em 2020 para você começar a fazer os conteúdos para a internet. E eu vou te dizer, assim, aí é um depoimento pessoal mesmo. Na pandemia, eu ficava esperando os vídeos de Dona Silvana, com os áudios de Dona Silvana, você interpretando com aquela animação que vem do celular. Como surgiu? E você tem noção dessa importância? Para mim foi muito importante. Eu acompanhava todos, ficava esperando a sua... Eu sinto que eu conheço sua mãe já. Sim. A minha mãe é uma pessoa muito importante para mim, obviamente, né? Minha mãe. Mas eu acho que foi no momento... Eu acredito muito em... espiritualidade, em que não acredito em coincidência, acho que as coisas realmente têm que acontecer como tem que acontecer. E foi um momento muito importante para mim e para minha mãe, porque a gente estava 6 meses sem se falar, por conta de uma briga muito séria que a gente teve sobre uma circunstância do passado, coisas que a gente, enfim, histórias. E quando a gente voltou a se falar,
E daí a gente, né, normal, ela mandou um áudio pra mim que eu achei muito engraçado. E eu falei assim, cara, é só a minha mãe proporciona isso aqui pra mim, sabe? Eu tava em casa, triste, mal, e daí eu ouvi o áudio dela e falei assim, eu comecei a rir. Eu falei assim, caramba, sabe? Tipo assim, pessoa doida. Essa pessoa doida é minha mãe. E daí eu pensei assim, cara, como que eu mostro isso pras pessoas? Porque mostrar só o áudio, beleza, sabe? Mas como que eu posso trazer isso pras pessoas? E daí na época eu já fazia umas carinhas com essa parada da Apple. Que é o Memoji da... É, o emoji. Tipo o emoji da Apple, E daí eu já fazia, eu falei assim, cara, vou criar uma da minha mãe. E eu fiz um áudio. Só que nesse áudio eu vi que tinha potencial, porque as pessoas falaram assim, caraca, faz mais. E daí eu pensei assim, beleza, vou fazer um videozinho aqui de 1 minuto. Daí viralizou, assim, foi toda semana que eu botava e ia pro Trend Topics, Dona Silvana. Eu esperava, porque acho que você começou a postar em janeiro, né? E aí, de 2020, aí veio a pandemia, e era o meu momento, assim, de rir com Dona Silvana. Eu amava. Você parou de fazer? Eu parei de fazer. É porque, assim, eu sempre gosto de botar eu gosto de transformar meus projetos em início, meio e fim. Sabe? Eu não gosto de ficar continuando muito tempo, protelando, arrastando, sabe? Eu acho assim, cara, acabou no auge, é bom, sabe? A estagiária acabou no auge, vamos acabar. Vamos saber a hora de acabar. Isso é importante pra internet. Vamos saber a hora de parar. Qual o seu signo? Suzy. Gêmeos. Vamos saber a hora de parar. Ascendente em Áries. Vamos saber a hora de parar, Suzy. É uma dica. Né? Isso é uma intervenção. Tá? Ela já tá cansativa. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Aquele vídeo do Dia das Mães que você fez lá no teatro com a tua mãe, aquilo é sensacional. Ela não sabia o que ia acontecer mesmo. E quem não assistiu, depois vai no @Gui, que é o perfil dele, pra assistir, que é um vídeo muito emocionante. Mas eu queria saber mais da história. Eu fiquei curioso, assim, de qual foi a história original e o que você estava propondo ali naquele momento. É que, na verdade, eu e a minha mãe... Pra ela ter um filho... Foi uma descoberta pra ela também ter um filho gay. Eu acho que ela teve muitas opressões, assim como eu tive, né? Porque, assim, botaram muito na conta dela o fato de ter um filho gay. Porque ela era uma mãe... Minha mãe me teve com 17 anos. Uau! Então, assim, pra uma mãe solo... Sim. Sabe? Não teve a presença do meu pai. Meu pai só foi presente na minha vida depois dos 7 anos, quando eu implorei para conhecê-lo. Então, assim, eu fiquei um tempo sem uma presença paterna e com uma mãe com 17 anos que, assim, naquela época... Uma criança. Maternidade, que isso? Cuida aqui do meu bebê reborn para mim. Então, assim, foi nesse caos. Então, ali, tiveram muito... Daí, né, a minha mãe teve um outro relacionamento ali que foi um pouco conturbado ali para ela, mas hoje eles já se entendem melhor. Então, quando eu me assumi como... Quando ela teve esses problemas das pessoas de fora trazendo comentários... Da igreja, basicamente? Da igreja, do colégio, dos amigos, dos irmãos. Então, foi muito lugar de culpa para ela. Ele é assim por conta de você. Sabe? Ela falhou, né? Ela falhou. Então, isso para ela trouxe um peso também grande, que quando, por exemplo, eu tive uma peça que era uma peça muito importante para mim, que falava justamente sobre esse contexto, para mim é difícil falar sobre essa história, que ainda mexe. Nesse dia específico, nessa peça, só os pais podiam ser chamados. Sim. A família. E daí eu tava com esse propósito assim, cara, eu quero me conectar com a minha mãe, vou chamar só a minha mãe. E daí eu chamei a minha mãe, e quando eu fiz a peça, ela não tava presente. E no final ainda o diretor chamou assim, venham todos os pais aqui pro palco, subam! Maravilhoso. Eu fui lá pro camarim chorando, tirando maquiagem. Nossa. Cheguei em casa, ela tava até na porta, assim, daí eu entrei, né, tipo aquela cena toda, batendo pau. Adolescente também, né? E daí ela foi bem sincera comigo. Ela perguntou assim, você é feliz assim? Você é feliz? Daí eu falei sim, né? Com muita raiva. Sim, porra, eu sou feliz assim. Ela, agora eu te aceito. Então, eu sei que assim, hoje que a gente olha com um olhar meio crítico, falando assim, pô, só aceitou quando ele sumiu que era feliz, parece meio tipo assim, culpa da sua mãe que não... Não. Era um momento difícil, sabe? Era um momento difícil pra ela, pra mim. Eu acho que ninguém acerta o tempo todo. Claro. Sabe? Na verdade, a gente mais erra do que acerta. Então, foi um momento de tentar mudar essa história, sabe? Essa dor que tinha em mim e nela. Que eu lembro que teve uma vez que numa mesa de café, assim,
tinha um filme que a gente tava assistindo que tinha exatamente essa história. Se chamava até Era do Gelo. Não era do Gelo, Era do Gelo. Era um mamute, era um mamute. Ela tentando pegar a castanha, né? Era um mamute. Se chamava Sonhos no Gelo. Inclusive com uma atriz que morreu até recentemente. E daí a história contava exatamente isso, de uma menina que queria ser patinadora e a mãe não foi assistir. E a gente tava assistindo numa mesa de café da manhã. Uau. Ela chorou tanto, me pediu desculpas, perdão. E eu vi assim, cara, isso ainda tá em mim e nela, sabe, essa cicatriz. No vídeo ela chora, Beto. No vídeo ela chora. E daí eu fiz uma série no Instagram chamada Guie Seus Demônios, que falava sobre os meus demônios. Maravilha. E daí eu via que ia ter um Dia das Mães no próximo. Eu pensei assim, cara, eu vou fazer um conteúdo sobre a mãe, sobre essa nossa história, sobre a Dona Silvana, tentando amarrar tudo isso. Eu só falei assim pra mãe, eu quero fazer uma entrevista com você no Teatro Adolfo Melo, que é o teatro onde eu fiz as peças. Onde aconteceu a peça, Onde que ela não aconteceu a foi. peça. E daí eu tava ali entrevistando ela, e minha mãe, né, muito resistente com as perguntas, tipo, se não for me abrir, não vou me abrir. Daí chegou no momento que eu perguntei, você sabe por que a gente tá nesse teatro? Daí ela já... Ela se ligou. Se ligou, daí foi aquilo, sabe? Foi esse vídeo. E eu acho que, assim, foi muito legal. Foi muito maneiro. A gente riu muito, a gente brincou muito. Catártico, né? De botar pra fora uma história. e é isso, E você assim. fala sobre isso, sobre ressignificar a memória, né? Sim. Criar uma nova memória. E tem essa coisa, né? Que você fala de um momento traumático, ela chora e tudo. Ah. Daqui a pouco vocês estão brincando, estão rindo, vê o carinho entre vocês, o amor entre vocês ali. E isso, cara, não tem vídeo mais didático sobre amor e transformação e mudança de cabeça, que o amor transforma mesmo, né? Não tem coisa mais didática que E esse mesmo vídeo. o episódio... E que caiu agora aqui um pedaço do cenário, do aparelho. A minha filha, ela tá impossível, ela tá por aí destruindo tudo. Mas o próprio episódio mesmo dolorido, mesmo traumático, ele proporcionou a conversa que vocês precisavam ter. Chegou no limite máximo ali, no clímax, e proporcionou o início de uma mudança, né? Isso que é muito legal também. Eu acho que eu venho entendendo também, muita terapia também, né? Vem ajudando a gente a aceitar. Eu venho com esse propósito atualmente, que é só aceita. Aceita tudo, aceita, porque assim, eu só tô onde eu tô hoje por conta de todas as coisas que eu passei, sabe? O seu humor vem vira ferramenta disso, né? Exato, sabe? Eu só tenho as minhas feridas me trouxeram até aqui. Então por que eu vou ficar, tipo, pentelhando as minhas feridas? Não, cara, vamos cicatrizar, tá tudo bem, sabe? Vamos aceitar. Óbvio que a gente tem que corrigir os erros do passado e não tentar repeti-los, né? Sim. Mas a partir do momento que a gente aceita, a vida que segue. E como tá essa parceria entre vocês? Assim, a gente pode esperar Dona Silvana em algum conteúdo? De vez em quando ela aparece, né? Porque é impossível separar. Mas ela tem interesse? Você tem interesse? Como é que tá? A minha mãe tem muito interesse, né? Minha mãe gosta muito. Ah, ela gosta? Ela gosta. Isso, ela mesma fala assim, me ajuda um pouco na minha autoestima. Isso é bom pra ela. A gente tinha um podcast chamado O Calado Vence, que era eu, ela e meu irmão. Que é um trecho de um dos áudios, né? Sim, que nos áudios também. é Calado Vence, Isso. né? Eu lembro. E daí a gente tem um propósito de voltar mais pra frente com o Calado Vence, muito com a proposta de vamos agora amadurecer as questões atuais, porque quando a gente trouxe o podcast, era muito pra discutir situações do passado, o que a gente passou, vivências. Ah, legal. E daí a gente percebeu que assim, cara, a gente não tem mais assunto. Vamos, de novo, saber a hora de parar. Daí paramos, as pessoas até falam assim, quando volta? Quando volta? A gente vai voltar. Não sabemos quando, mas vai voltar, sabe? Vou voltar em outro tempo, com outras questões, sabe? Eu acho que depois que a gente cura feridas, a gente fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais leve, e a gente consegue ir pra frente e produzir, sabe? Eu acho que eu tenho esse sonho ainda de produzir coisas com eles. Eu gosto muito de produzir coisas com a minha família, imagina, né? Minha mãe, meu irmão, a gente é muito grudado. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer mais com o tempo, sabe? Porque ainda a gente tá... Eu tô muito focado agora no teatro, a gente tá com um projeto de ir pro teatro, então a gente tá com teatro, tá com outros projetos que a gente vende pro mercado, e também tem as redes sociais, que eu não posso também deixar parado, porque... Não tem como. A minha ganha-pão hoje, né, basicamente vem dali. E seus conteúdos não são simples. Pô, nem um pouco, cara. Nem um pouco. Eu queria que fosse.
Meu Deus, porque você faz tudo, né? Você faz o roteiro, você que filma, você que edita, você que faz as vozes dos personagens, né? Sim, hoje tem o Henrique, né, que é meu marido, mas ao mesmo tempo a gente tem uma empresa juntos e a gente faz tudo juntos. Aham. Então, ele também hoje já escreve, ele filma, ele dirige também. que Então, legal. hoje eu tenho uma pessoa para me ajudar a expandir minhas ideias, sabe? E ele é um cara muito criativo, ele é um cara muito foda. É um cara que me ajuda atualmente me ajuda e me ajudará sempre, sabe? Porque ele é o meu parceiro de vida. Ai, que legal. Então, assim... Muito bem, Henrique, a gente Já vai ter filhos? começou esse A gente teve relacionamento. filhos. Eu quero. E- Eu venho É mesmo? pensando. Gente. Mas bebê reborn ou de verdade? De verdade, né? Deus me livre de Be Reborn. Não, Deus me livre. Então, você tem falado muito sobre o conceito de internet morta. Você consegue desenvolver um pouquinho mais pra gente? A gente já está vivendo, na minha cabeça, a internet morta. É um assunto que eu tenho... Já devia ter acabado, né? Eu venho estudando bastante por conta da inteligência artificial, Aham. né? Esse é um tema que as pessoas ainda estão estudando. É bom ou não é? É ruim ou não é? Como que é isso aqui? E eu sinto que a gente vive hoje numa época com muita informação que as pessoas já não querem mais ver coisas, sabe? Elas estão cansadas. É muita informação, é muito TikTok, é muita gente fazendo conteúdo. Então, assim, vai chegar um momento que já, na verdade, a internet morta foi em 2023 que falaram sobre ela, que a gente já está vivendo, que é justamente esse conteúdo que a gente não sabe mais se é feito por humanos ou se não é. Os comentários que você lê são de pessoas ou são de bots, sabe? O que você está assistindo foi feito por uma inteligência artificial ou foi feito por um ser humano? Então, a partir do momento que você já não sabe, vira tudo tipo assim, isso é qualquer coisa, é lixo. Então, a internet morta é esse lixo, sabe? Quando você tem muita publicidade e tudo vai morrendo porque é muita publicidade, é muita coisa ruim, a internet morta vem a partir dessa quantidade de informação e de inteligência artificial que a gente está enfrentando. Eu acho que o diferencial vai ser as pessoas que conseguirem ser originais nesse furacão. É isso que eu ia te perguntar, Sabe? porque assim, se você conseguir criar um conteúdo, né, diferenciado, engraçado, divertido, usando a inteligência artificial, mas a base, né, a raiz do negócio é o teu pensamento, é a tua característica, eu acho que flui. Não dá pra você jogar lá, ó... Não, e não dá pra negar que Essa isso na casa da minha avó. Aí pá, parece... Sabe que é muito louco isso. É porque não dá sabe? pra negar a tecnologia, né? Não. É como navegar para além dessa saturação de coisas produzidas só por tecnologia, só por bots, como você falou. Hoje em dia tem live que tem bots que acompanham a live. Então, assim, você vê aquele número de live bombando, é mentira. É tudo mentira, na verdade, né? Na verdade, a internet é imagem. É. Tanto que as pessoas são sempre felizes. Elas nunca vão mostrar tristeza ali. Não, eu mostro. É mais Mas tristeza faz do as que pessoas felicidade. felizes. Isso que importa. A minha tristeza faz as pessoas felizes. Que é humor, né? É Humor é humor. basicamente isso. Exatamente. Você ri das suas mazelas. Sim. E a inteligência artificial é um lugar que, obviamente, é um assunto muito complexo, porque a gente não sabe para onde que ele vai, né? Para onde que o caminho tá indo. Ao meu ver hoje, né? Eu posso mudar de opinião, por isso que eu tô aqui com vocês falando, porque eu não sei, é complexo. Então, Sim. amanhã pode ter outra informação Claro. que mude a minha opinião hoje. Hoje, para mim, é bom. Hoje, para mim, me ajuda na minha criação. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma ideia que eu não consigo produzir por conta de dinheiro, de verba, eu não tenho como fazer, sabe? Agora, um estúdio que tem grandes poderes, tem muito dinheiro para ofertar, ele vai pegar uma ideia de alguém, às vezes até de um filho, de um amigo, de um network que ele teve ali, e vai produzir aquela ideia. Eu, às vezes, tenho uma ideia que é muito mais legal e que não vai poder ser produzida e ser feita. A IA vai me ajudar nisso. Eu vou poder fazer um meu filme a partir de uma grande produção, porque a IA... Conseguir tirar da sua cabeça usando a ferramenta, mas a criatividade é sua, não é da IA. Exato, não é. A IA vai me obedecer. Aham. Ela vai ser tipo como se fosse um operador para mim. Sim. Então ela vai operar aquilo que eu mando ela fazer. Eu acho que esse esse que é o lugar da IA, sabe? O lugar de fazer aquilo... concretizar as nossas ideias, Sim, sabe? sim. E eu acho isso muito legal, gente, porque, pô, pensando lá atrás, quando eu era um menino que só tinha um computador velho... E um sonho. Um sonho, sabe? Pô, eu queria botar as minhas ideias pra fora. Sabe como que eu fazia as minhas ideias? Ah. Eu abri o The Sims, era viciado em The Nossa, Sims. eu amava.
Era minha brincadeira de boneca, né? E daí eu fazia histórias, eu gravava a tela e fazia histórias. Eu tinha novelas, eu tinha clipes. Nossa. Cara, imagina hoje. Então, é isso. Você, tipo assim, inteligente pra cacete lá atrás, criando coisas. Imagina usar a inteligência artificial hoje pra ampliar e pra criar cenários, universos diferentes. Vai ser bom, né? Vai ser muito bom. Porque na Continua verdade, sendo. a semente está na tua cabeça. Você está usando a IA como uma ferramenta, como eu falei. É diferente de você chegar pra IA e falar assim, quero uma sketch assim, com personagem assim. Outro dia um amigo mandou a música pra mim, falou, olha aqui, fiz uma música, eu botei 5 características da Suzy, aí a escreveu uma música pra você. Quer gravar? Aí eu ouvi. Eu falei, que merda. Nem eu bêbada de madrugada em casa chegando, eu vou escrever uma bosta daquela Porque dali. eu acho que a criatividade humana ainda é insubstituível. Ainda. Hoje, 2025, tá? Que eu tô falando isso. Eu nunca esqueci de uma placa, né? Na época que teve greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos, que uma menina usou uma placa falando a IA não tem traumas infantis. Uau! Exato. Sacou? E é basicamente isso. Ela nunca vai entender a dor de ser humano. Uau, realmente. E é a partir da dor que você cria, né? A dor, a própria... A arte vem daí. Marina Abramovic, né? Ela fala muito sobre isso, sobre você criar a partir da dor, daquela raiva, daquela potência. Por isso que eu falo para as pessoas... Na verdade, é a primeira vez que eu falo para as pessoas. Vou falar para Ouçam você. pessoas. Por isso que eu falo pela primeira vez. Por isso que eu falo sempre pela primeira vez para as pessoas. A gente na internet tem tanto ódio, né? As pessoas têm tanto ódio. Eu fico pensando assim, cara, essa pessoa tem tanto ódio, ela podia usar o ódio pra criar. E ela vai fazer uma criação tão foda que ela nem imagina o poder que ela tem ali, sabe? Ao invés de sair odiando os outros, cara, vai criar, vai botar isso pra fora do seu jeito, sabe? Você Isso é tem muito potente. hater, Gui? Cara, graças a Deus não. Mas eu também não tenho sucesso, né? Até parece. O nível de sucesso é diretamente proporcional ao nível de haters. Muitas das vezes. Mas é porque o seu conteúdo, ele é muito amigável, no sentido de que ele comunica para uma galera, né? E eu acho que é interessante, ainda nesse tema da tecnologia, que ao mesmo tempo que você usa recursos muito tecnológicos, inteligência artificial, o próprio Mimoji, você tem elementos que são artesanais, né? A marionete, do porco. E o porco, gente. Eu sou muito apaixonada pelo porco. Muito. O porco é muito escroto, né, gente? O porco é muito escroto, eu amo Ele ele. É péssimo. Cara. Mas isso é bom, né? Porque a nossa autocrítica. É maravilhoso. Você conseguir botar pra fora também. Sim. Você. Muito bom. Mas vocês têm essa autocrítica ambulante com vocês? Não, eu me critico o tempo inteiro. Que existe em mim. Eu sou uma porca, na verdade. É a porca da porca. O espírito de porco existe aqui. Eu sou muito comigo mesmo. Eu também. Mas é legal isso, porque eu sou formado em psicologia, então é uma forma de você materializar essa vozinha que fica ali, né? E é do quadro dele, Gui e seus demônios. Isso. Não, e te tira de um lugar também, porque é isso, assim, você tá ali, gato falando uma coisa e vem um pouco... Te esculhamba. É muito legal. É maravilhoso. Porque é exatamente esse contraponto, às vezes, do nosso monólogo interior também, super vitimista, né? Aí precisa, às vezes, de um tapa na cara do espírito de porco interno e falar assim, querido, e aí? Qual o problema? Porque na verdade, a gente... Esse porco, né? Ele é presente na nossa vida toda. Eu acho que a gente, principalmente nós gays, a gente carrega esse porco muito cedo, porque a partir do momento que a gente é julgado, a gente também vou julgar, sabe? Então acho que a gente vem se julgando. Fez a voz do porco agora. Então assim, ele me julga muito, mas ao mesmo tempo que ele me julga, ele é bom também pra mim, sabe? Claro. Porque faz eu não tomar algumas atitudes ridículas. Ele me ajuda. Então assim, é basicamente abraçar aquilo que me odeia, sabe? É tipo abraçar os meus demônios e entender assim, cara, eu vou fracassar, eu sou ruim, eu erro pra cacete. E é isso. Vai fazer o quê? Vai me matar? Tô nem aí, eu sou ruim mesmo. É exatamente isso. E esse quadro que você tem, ele é muito maravilhoso, porque tem humor, mas tem uma profundidade existencial de alguém que faz terapia, imagino. E como é que você consegue elaborar esse roteiro? Porque tem o que você questiona a morte, que as vozes internas começam a desaparecer, aí você vê sua versão mais velha, sua versão mais nova. Eu gosto da morte no banheiro também. Se morre no banheiro tomando banho, imagina. É muito Você legal. acha que se morre no banheiro, assim, o pessoal te encontra lá, o pessoal fica mais decepcionado, fala... Aumenta o caixão ou diminui o caixão?
Ah, gente, podia ter morrido de casaco, de calça de moletom. Ou você acha que as pessoas vão falar, meu Deus, que desperdício pro planeta Terra, hein? Olha, o meu marido diria... Ai, gente... O que o porco diria? O que o porco... Tô zoando, não O precisa. povo diria pra você. Mas então, aí a gente tá falando de criatividade. Você já passou por uma questão meio chata de se apropriarem das suas ideias. Plágio. O famoso plágio. Cara, a internet hoje é um temporém, né? Eu tento na verdade, não ter raiva, aceitar, sabe? Aham. Que é isso, que o mundo é esse. A gente não dá pra ficar também com essa mania de ai, meu Deus, por quê? Por quê? Ai, aquela pessoa, aquele fulano. Eu tento assim, ai, cara, é isso, a internet é isso. Eu acho que a gente vive num mundo de trend, né? As pessoas não sabem mais o que são trends. Trend é uma coisa, cópia é outra. Eu acho Exato. que as pessoas confundem ali o que é. Porque o fato de eu escrever o meu roteiro, o fato de eu atuar e editar, faz eu buscar muita originalidade no meu trabalho, sabe? Quando eu edito, eu fico assim, cara, isso não tá legal. Vou pensar numa piada de edição, porque não é só no roteiro, tem a piada Você de resolve edição. na edição o que não... Exato, e assim, eu passo muitas horas do meu dia num trabalho, sabe? Muitas horas. Daí quando eu vejo um material que foi nitidamente uma plágio do meu, me gera uma revolta do tipo assim, cara, pô, eu passei horas fazendo isso, sabe? Eu passei horas pensando nisso. E as pessoas ficam assim, mas ele fez melhor. É óbvio, meu amor, eu entreguei mastigado pra ele. Pegou pronto a história, né? Sabe? Então assim, eu tento hoje entender que a internet é isso, e que ninguém vai tirar no meu lugar e que tem espaço pra todo mundo. Eu tento botar isso na minha cabeça. Embora às vezes venha um pouco falar assim, bicha, tu vai perder pra essa pessoa? Olha aí, ela te copiando. E eu fico assim, cara, não posso deixar, entende? Eu não posso deixar a minha paz ser roubada por uma pessoa que me roubou, porque daí eu tô sendo roubado duas vezes. Nossa, falei uma coisa bonita. Eu nunca tinha falado. Você vai pro corte. Eu sempre falo, pela primeira vez, imagina ele, eu sempre falo isso. Suzy já foi plagiada? Eu já, várias vezes, sabia? E assim, a gente, durante muito tempo, né, é a mesma coisa que acontecia nas boates também. Você criava uma performance, aí tinha um visual, tinha uma história, tinha um contexto, fazia uma edição de música, pá. Aí você tava ali, na época que não tinha internet, só um pouco mais antiga, né? Não Na época que ainda não tinha, né, internet, a gente viajava o Brasil inteiro pra fazer aquela performance. Aí daqui a pouco tinha uma pessoa que fazia exatamente igual e a gente sentia que, parou, ninguém mais chama a gente pra fazer isso. Aí já tinha uma pessoa fazendo mais barato e melhor, que as pessoas, é bem melhor, que não sei o quê. E internet você vê muito isso. Né? Você posta um conteúdo ali, daqui a pouco a pessoa tá fazendo o mesmo texto que você... mas é outro público. Aí manda pra você, eu fiz, mas não é o seu público. Foda-se que não é meu público, entendeu? Eu acho que no humor também, quando surgem esses grandes nomes, né? Você é um grande nome, óbvio. Paulo Gustavo é outro grande nome. Tata Werneck é outro grande nome. Que consegue imprimir uma de identidade. todas, eu sou a única que não ficou rica, né? Vamos resolver isso. Mas tudo bem. Mas eu acho que quando surgem esses grandes nomes, as pessoas costumam imitar o ritmo, né? A melodia, o timing de comédia também. Óbvio, nunca serão Suzy Brasil, Paulo Gustavo, Tata Werneck. Sim. Mas tem essa apropriação, né? Tem, aí eu fico puta, boto o nome da pessoa na encruzilhada, no alguidar. É que tem um lugar escrevo também... de trás pra frente, boto um congelador. Tem um lugar também que, assim, esses grandes nomes, né, Suzy, você sabe, eu acho que inspiram muitas pessoas. Sim. Você inspira muita gente. Você inspira hoje muitos meninos que querem ser drag, sacou? Com certeza. E isso faz, de alguma forma, elas te assistirem, e não que ela tá olhando pra te copiar, mas o fato que ela assistiu tanto aquilo ali, que de alguma forma ela trouxe algo seu, sabe? Eu acho que você carrega um pouco daquelas suas referências. Mas super legal, Super. assim. O próprio Paulo Gustavo, ele falava isso pra mim. Ele falava, eu te via tanto na Leboy, tanto, que quando eu fui fazer Minha Mãe é uma peça no teatro, eu tinha um pouco de Suzy na voz, no jeito. E aí, e era o máximo. Você vê um puta trabalho, um espetáculo divertidíssimo, e que você olha ali, você reconhece Um legado mesmo. E aí tudo bem. Agora você
pegar exatamente a ideia de uma pessoa e reproduzir aquilo e ainda falar assim, é uma homenagem, eu adoro você. Não, a homenagem é o cacete. Me dá o seu cachê, então. Eu, hein? Você falou do seu TDAH. Como é que o diagnóstico mudou a sua vida? Não mudou. Não, eu digo isso porque... Até esqueci do diagnóstico. Sabe por quê? A gente vive numa época em que as pessoas querem muito remédio, né? Querem muito tomar remédio. Ai, adoro tomar remédio. E aí falam de cultura... No caso, o TDAH, né? E eu fico pensando como o processo criativo, ele depende um pouquinho do déficit de atenção para essas associações que às vezes pode parecer maluca, mas é o cérebro a 1000 por hora. Você consegue usar o seu TDAH ao seu favor? Isso, o TDAH, eu busquei muito como uma ferramenta de trabalho, porque eu pensei assim, cara, eu já falo sobre Guia e Seus Demônios, sobre a minha mente, eu preciso entender um pouco mais sobre a minha mente. E daí eu fui numa psiquiatra, que inclusive ela tem até um podcast, né, Beatriz Barbosa. Maravilhosa. Famosíssima. Maravilhosa. Olha, psiquiatra chiquérrima. Ela é ótima, ela nem me atendeu, mas ela já tem uma segunda. Foi inteligência artificial. Foi IA. E daí ali eu tive o diagnóstico de TDAH. Pra mim foi muito... Foi bom, de alguma forma, porque, assim, me validou. De tipo assim, graças a Deus que a minha cabeça... É isso, sabe? Porque às vezes eu ficava numa batalha interna de tipo assim, ai meu Deus, eu não falei bem. Ai, eu me confundi aqui, eu troquei uma palavra ali, eu não prestei atenção, não me concentrei. Hoje eu só relaxo, aceito, entendo. Cara, meu TDAH, não posso fazer nada. Só assim. E daí eu procurei um diagnóstico pra justamente não ficar essa coisa assim, eu tenho TDAH. Mas não foi no médico, não sabe? E pra mim, de alguma forma, quando eu trago as minhas ideias, ela sugeriu de tomar remédios para o TDAH, só que era uma escolha também pra mim, porque de alguma forma vai deixar... vai me mudar, sabe? Vai me mudar de alguma forma. Então, eu não quero me mudar. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Eu quero só entender a minha mente. Eu quero compreender assim, cara, eu sou assim por conta disso aqui. Eu não prestei atenção nisso aqui, não porque eu não tô concentrado. É porque pra mim qualquer barulhinho, qualquer coisa me puxa atenção, sabe? Por exemplo, quando eu tô gravando, se eu tô olhando pra cá e eu tô pensando que a menina tá me olhando, eu já me perco a concentração e fico assim, ai meu Deus, para de me olhar, menina! Ai! Sabe? Eu fico assim. Gravar com o celular a notificação que chega, acabou o take, né? Cara, tudo. É muito complicado. É bem difícil. Ao mesmo tempo que é muito gostoso. Ao mesmo tempo que eu converso muito com a minha cabeça. Gente, eu adoro conversar com a minha cabeça. Eu adoro sentar, escrever, botar assim. Faço uma pergunta. Automaticamente o porco. Pá! O porco. Já fala dele, parece assim, tô conversando comigo mesmo. E eu tenho vários demônios, né? Eu não tenho só o porco. Eu tenho o demônio, eu tenho esses dias... O panda maravilhoso. O panda é muito bom. Meu marido esses dias falou assim, gente, hoje o panda tá te perseguindo o dia inteiro, já percebeu? Que assim, é aquela coisa de sofrido, de vítima, de chorando, sabe? Então assim, eu venho entendendo a minha mente a partir do TDAH e venho trabalhando com isso para as coisas fluírem, sabe? É gostoso. E você teve uma experiência, uma relação com a GTV, né? Foi. Acabou? Você terminou? Chegou a hora de terminar? Como é que foi isso? Cara, na verdade, a gente ia montar esse projeto. Fala Que Eu Te Insulto, ele veio do projeto Guia e Seus Demônios, que foi um spin-off, que daí nasceu o Porco Fantoche. Porque o Porco Fantoche é o Porco Mimoji, né? É o mesmo, só que tecnologias diferentes. Tecnologias diferentes. E daí, a gente ia fazer esse projeto, a gente chamou a Dia para ser um parceiro, né? A gente produziu e eles também entraram com uma verba de produção. Legal. Então, a gente fez uma coisa em conjunto. É um projeto que, para ir para frente hoje, precisa de marcas, né? Porque a gente não consegue fazer sozinho, porque é muita grana, gente. Olá, Marcos. Olá, inclusive. A gente combinou esse diálogo aqui. Tá, Marcos? Então, assim, foi super legal, foi super maneiro. A Dia é uma... Não sei como pode falar, uma produtora, né? Uma produtora que é muito legal. É um lugar muito acolhedor, sabe? Todos eles são muito profissionais. É bom quando você tá num ambiente também que você é acolhido de fato, sabe? Eu nem era da Dia, eu não sou dos talentos da Dia, e eu cheguei ali como uma pessoa que vai ter um programa na Dia. E eu fui muito acolhido, fui muito abraçado. Então foi muito legal. A gente encerrou o projeto numa primeira temporada para ver para futuros projetos, né? Para ter parcerias. Só que é isso, né? É complexo. E os conteúdos
conteúdos são maravilhosos, né? São. Porque são diferenciados demais, assim, do Sim. que Não, a eu gente acho tem aí. que como eles entraram como parceiro, você conseguiu manter o seu universo ali como identidade visual mesmo, né? Pra Sim. quem já te segue, já te curte. E de alguma forma eu consegui fazer um projeto maior que eu queria fazer, a gente queria fazer, eu e o Henrique, e a gente conseguiu botar, sabe? Ficou bonitinho, tem uma identidade, tem um conceito por trás. A gente gosta muito de trabalhar projetos e pensar no conceito, na ideia, no porquê a gente quer falar isso, Legal. sabe? Qual é a nossa... A gente sempre assim, qual é o nosso propósito a partir disso? Por isso que as nossas criações, elas sempre têm uma coisinha por trás para você tentar refletir sobre aquilo, Sim. sabe? Porque é isso, sabe? Se a gente tá fazendo humor, vamos fazer a galera refletir também. Nossa, Fazer a galera rir e refletir. porque às vezes são questões bastante profundas. Você desliga e ri e fica olhando pra parede, assim, o tempo. Ri, mas pensando. E vem cá, você acha que tem uma certa diferença entre escrever pra TV e pra internet? O seu roteiro muda? Muito por conta do tempo. O tempo da internet é muito mais rápido. Então, assim, você tem que pá, sabe? Agora na TV não é pá, daí vai, pá, vai, daí pá. E o que você prefere? Eu gosto das duas coisas. Eu acho que a TV, o bom é ter uma equipe. Equipe é maravilhoso, gente. Que isso? É um conforto de você, assim, graças a Deus, ter uma pessoa que vai fazer. Porque como a gente faz tudo muito sozinho, eu e o Henrique, a gente fica com muita coisa na cabeça. Qual é o take? Qual é a luz? Qual é o... Passa por muitas coisas. A TV já não. A TV, o seu único propósito é escrever, sabe? E eu gosto de escrever, né? Eu adoro escrever. Então, para mim é gostoso de um lado e gostoso da internet, mas é mais difícil, sabe? E você participou do Isso a Globo Não Mostra. Sim. Os R$3. Foi bem legal. Como surgiu essa ideia? Cara, o Isso a Globo Não Mostra... Primeiro que, assim, na época, eu fazia um canal no YouTube. Eu tinha um canal no YouTube que se chamava Só Acredito Vendo, onde eu chegava e comentava programas da grade. Só que num intervalo ou outro, eu fazia uma montagem, uma zoeira, que as pessoas ficavam assim, cara, isso passou na TV mesmo? Sabe? Eu alterava Absurdo. uma parada. Tipo uma nova fake news. O Ego Estagiário 2025. Isso. E daí, na época, a Globo tava querendo fazer um projeto novo, diferente, daí chamou eu, mais 5 roteiristas, não vou lembrar se são 5, qual é o número e tal, e a gente sentou e começou a debater, e a gente teve juntos essa ideia de, cara, vamos fazer a TV de um jeito que as pessoas nunca viram. Vamos criar coisas que as pessoas vão pensar assim, isso passou na TV ou não passou? Isso é real ou não é? Porque eu acho que isso é interessante, sabe, do humor, é quando você não entende, peraí, isso é real ou não é? Eu deveria estar rindo disso ou não deveria estar rindo disso? E daí foi bem legal, foi bem diferente, foi gostoso. Eles estão até com uma segunda temporada, né? Como eu tô focado nos meus projetos, dessa vez eu preferi não dar continuidade. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o meu momento também no Instagram não mostra era aquele ali, sabe? Eu acho que pra mim se iniciou e encerrou naquela época. Tem a hora de acabar. Sim. Caraca. E você acabou falando disso, mas você acha que mesmo na televisão você consegue imprimir o humor que você quer? Porque é isso, você brinca com uma coisa que é séria, que é a verdade, mas de uma maneira engraçada, e poucas pessoas conseguem fazer isso, né? A gente fala muito sobre isso. Mas você acha que cabe esse humor da internet na TV? Essa velocidade do humor da internet na TV aberta, num horário nobre, vamos dizer assim? Acho que assim, se a pessoa conseguir, ela foi muito sinistra, porque é bem difícil. Porque quando a gente fala de TV aberta, a gente tá falando de um público que é muito popular. E quando eu digo muito popular, é um público que a gente não alcança. A gente vive numa bolha muito grande na internet, né? A gente tem bolhas muito grandes. Sim. Quando a gente pensa que no Brasil 40% da população, ou até mais, eu acho, não tem internet, a gente não consegue... Cara, a internet hoje pra gente é o tempo todo, sacou? E tem gente que não tem. E é uma população que a gente não alcança. É uma população que talvez pra eles o humor tem que ser mais lento, tem que ser mais tranquilo. Você tem que sentar na sua casa pra rir, e rir assim, cara, calma. A internet é assim, ó.
A TV tem que ser assim, senta, relaxa, Vou construir a piada e você vai rir. E ainda vou te botar uma claque pra você saber quando você tem que rir. É, pra não perder. Então, acho que tem essa dificuldade. Eu acho que tem gente que consegue fazer isso maravilhosamente bem, como a Tatá, que eu acho que ela faz incrivelmente muito bem. Muito. O Porchat, eu acho que faz muito bem também. O Paulo Vieira, eu acho que faz também magnífico. E, enfim, tem possibilidades. Tem uma galera muito, muito forte. Exatamente. Eu acho que a Tatá é um bom exemplo, assim, de alguém que vai puxando esse ritmo, né? Até porque ela fala muito acelerada, aí ela abre uma aba no meio da fala. Eu acho que é muito... você tá junto com um time muito interessante, assim, de gente fazendo humor. Humor... entre muitas aspas, novo, né? A Tatá escreve com um grupo de roteiristas dela, ela sugere, ela tá ali presente. Cara, a Tatá, se não tivesse ela, realmente o programa não existiria. Porque é a cara muito dela, né? a cara dela, cabeça né? dela. É a cabeça dela, né, gente? Você senta ali com uma mesa de roteiristas, beleza. Só é engraçado, só é genial e original porque é a ela. Tatá. É. As pessoas, quando entenderem que uma parada só é muito boa porque é a pessoa, sabe? Quando uma coisa é muito fake, você fica assim, cara, você tá muito fake, isso não é uma pessoa. Aham. Então, assim, é buscar realmente ali das suas entranhas, da sua alma, o que é bom, sabe? E uma habilidade enorme de você conseguir... naquele papo lá com o estagiário, não é isso? Como é que é? O papo que ela faz com o especialista. O especialista. Ih, estagiário. Pode ser Focado no ego. Com o especialista. Aquilo ali, a impressão que você tem é que ela tem uma cabeça louca e que ela tá respondendo aquilo na hora ali. Claro que deve ter algum improviso, mas tem roteiro ali. Tem roteiro. E ela conduz de uma forma que parece que tá saindo, brotando naquela hora da cabeça dela. Que é um outro talento, né? É a entrega, para além do que foi escrito, é a entrega, que é uma outra... A Tatá é uma genialidade do improviso que você assiste e você fica assim, como é possível? Sabe? Como é possível isso aqui? Como que a pessoa consegue ser rápida assim, sabe? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Imagina você viajar com uma pessoa que você vai viajar, anda com 2 médicos, um padre e um pai de santo. E daí, na volta, estão tudo isso com 14 malas. Maravilhosa. É maravilhoso. Mas eu acho que esse é um talento, e aí, falando de você também, que ela tem, que essa galera que a gente citou aqui tem, que é a capacidade de imprimir uma identidade própria, que Suzy também tem, né? No humor. E, infelizmente, a gente tá chegando na reta final, mas eu queria, já que a gente começou essa conversa lá, falando de quando você tinha 14 anos, eu queria que você mandasse um recado pra você mesmo, com 14 anos. Ali, de Gui para Gui. Bichinha. Cara, eu diria pra você assim... Aceita que dói menos. Esse é um bom porém. Aceita que dói menos porque não tem o que você fazer. Você vai encontrar a sua felicidade nas dificuldades. Nas dificuldades que estão as felicidades. Gente, é importante saber a hora Xavier, a Chico Xavier do conteúdo da internet. Olha, tô chocada. E planos futuros, aonde a gente pode te ver, o que a gente pode esperar de você, o que você quer entregar, o que você quer terminar. Eu quero ser cancelado. Eu tô com a proposta. Então fala assim uma frase cancelável. Cara, como que eu posso dizer que ser cancelado hoje? Bebê Reborn. Bebê Reborn. O que as pessoas... É cancelamento, gente. Deixa eu ver. Outra coisa que eu posso ser cancelado. Gente, o Tigrinho! Tá aí, Virgínia. Você já recebeu... Já recebi proposta. Proposta? Boa? Boa. Mas assim... Boa. Porque o Felca, que é um influenciador famoso, recebeu uma proposta de 50 milhões. Caraca! E disse não. Ele agora é o arqui-inimigo de Virgínia. Felca maravilhoso. Nossa, 50 milhões o Cauã por 3 anos. 22. Mas o Felca tem mais alcance na internet. Tem. Caramba, não, gente. Inclusive, eles queriam patrocinar o Fala, né? O programa da Dia. A gente que não topou. Então, assim, a gente é isso, sabe? Eu acho que eu tô com a minha alma
tranquilo. Apesar da Virgínia estar lá cheia de dinheiro, fazendo festinha, depois da CPI ainda fez um Deboche, vídeo bombando. deboche. Ela é tão inocente, ela é tão galera. Menina, Por isso que eu acho, vibes. ser cancelado hoje é uma coisa boa, sabe, pra internet. Eu acho que você... Se cancelamento funcionasse, a gente não tinha tido o Bolsonaro como presidente, né? Então, Exatamente. e com isso, eu termino, porque a gente tem que saber a hora de terminar, Gui. Exatamente. Ah, eu não queria terminar. Muito prazer conhecer Obrigado, você, que bom que você topou. Valeu. Já te Bom que sigo, você como eu te veio. falei, desde 2020, os seus conteúdos foram muito importantes na pandemia, no momento que a gente precisava se entreter. E é muito legal ver como você pegou esse fio e foi crescendo. Seus vídeos são super produções. E eu desejo muito mais sucesso pra você e volte quando você quiser. Tamo aqui. E bota a família do porco, bota a pata, a vaca, porque aquilo é muito maravilhoso. Silvana também, ó, um beijo pra você, te adoro. Você tem um filho incrível, parabéns pela criação que você deu pra ele. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês dois. Vocês são pessoas muito talentosas no que vocês propõem a fazer. A Suzy, eu já conheço o trabalho dela há muito tempo. É o porco e o panda. Você tá sozinho aqui, né? Então, assim, muito, muito legal esse espaço que vocês trouxeram pra gente falar sobre coisas que são muito importantes, né? Porque às vezes a gente precisa de espaço e quando a gente tem espaço, a gente tem que falar. Então... muito bom, muito obrigado. E você falou. Eu falei, Você falou muito. lindamente, uma delícia. Obrigado, meu amor. Só não respondeu como seria se encontrado morto. Mas enfim, isso aí deixa pra quando eu te desligar a câmera. A gente vai descobrir agora. Beijo, Eu sou manja e eu vou ali no banheiro. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau.